Abra comigo sua Bíblia no livro de João. Nós estamos numa série de pregações e hoje é o último dia dessa série, é o último episódio dessa série, se chama Avivamento. Se você perdeu algum episódio, recomendo, vai lá no canal do YouTube da igreja, tem ali armazenado os cultos, as ministrações, você pode voltar lá, acompanhar, maratonar. E que seja bênção. Se você esteve no dia, volta lá, se alimenta de novo, come dessa palavra, multiplica essa palavra, cresce nela. Nós começamos então construindo o que é avivamento. Avivamento é a cura da noiva, avivamento é a cura da igreja, avivamento é a saúde da igreja, avivamento não é ressurreição, avivamento é para quem está quase morto e volta viva, é avivado. Quem está morto precisa ser ressurreto, ser ressuscitado. Isso fala muito sobre nós que estamos na igreja, e precisamos, muitas vezes, por renovos, restaurações, e voltarmos à vida. E toda vez na história que a gente olha, movimentos de avivamento na história, Israel, e até depois, no mundo mais moderno, focos de avivamento, nós vemos ali consequências, salvação, em massa, porque o evangelho é pregado de forma ostensiva. Nós vemos a igreja voltando para doutrina, para princípios do evangelho, o evangelho saudável, o evangelho cristocêntrico. Nós vemos muitas marcas sobre um avivamento. Nós estamos falando sobre tudo isso e trazendo para nós, porque avivamento não é quando o fogo cai, é quando o fogo espalha. Avivamento não cai na cabeça, avivamento vem de dentro para fora. Uma pessoa avivada gera uma família avivada. Famílias avivadas geram igrejas avivadas. Igrejas avivadas geram uma cidade avivada. Então nós estamos trabalhando nisso, sabe? Para que você, sua casa, tenha vida do Senhor. Seja de fato viva. Amém? Nós falamos então de 4 pontos, listamos aqui 4 pontos que nós iríamos trabalhar e falamos sobre a questão do evangelismo. É uma marca quando há avivamento, quando há essa chama interna, nós vemos essa marca do evangelismo. Mateus capítulo 24, Jesus descrevendo os sinais dos últimos dias, que vão fazer complemento com as profecias de Joel capítulo 2, Malaquias capítulo 4, o grande último avivamento, o cenário do fim. E por que nós estamos falando de Mateus capítulo 24? A gente não está fazendo um estudo de escatologia, estudo do fim, estudo de Apocalipse, a gente não está falando disso. Mas por que a gente está citando então esses textos, São profecias do fim. Porque muito se fala sobre o fim nesses dias de hoje, principalmente por causa da guerra, muito está se falando, são sinais, são profecias se cumprindo, Jesus está voltando, Jesus está às portas, amém, glória a Deus que seja. Então se Jesus está voltando, se Jesus está às portas, se as profecias estão se cumprindo, você precisa entender e ter discernimento como são os dias do fim. E os dias do fim, Mateus 24 vai dizer que este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Então se vai ter evangelho sendo pregado em todo o mundo, é porque vai ter um povo remanescente, vivo, avivado, cheio do Espírito Santo, alvo do cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, onde nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós trabalhamos isso aqui, pastor, Joel 2 já não aconteceu? Sim e não. Já aconteceu, sim, já houve derramamento do Espírito sobre toda a carne, mas não em plenitude. Então nesses últimos dias haverá derramar expressivo do Espírito Santo sobre toda a carne, e pessoas avivadas estarão pregando o Evangelho. Falamos sobre o evangelismo, falamos sobre kids, sobre as crianças. Meu Deus, o mundo está acabando, estão matando as crianças, olha o que está acontecendo, as ideologias. Deixa eu te falar, para a igreja, o povo remanescente cheio do Espírito Santo, avivado, alvo do cumprimento da profecia de Joel,
Malaquias. Deixa eu te falar, o cenário para esse povo, o que aponta para nós o fim dos tempos, não é a morte de crianças, mas crianças cheias do Espírito Santo. Quando você começar a ver crianças cheias do Espírito Santo profetizando, entenda, o fim está próximo. Nós falamos também sobre o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Mateus 24 vai dizer que os últimos dias vai ser marcado por um falso profeta, um falso evangelho, falsos mestres, falsos profetas, anunciando um falso evangelho. Se vai haver aumento do falso evangelho, vai ser evidenciado o verdadeiro evangelho. Então, o avivamento, pessoas marcadas pelo avivar, são marcadas pelo verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. E a última característica é o patriarcado, e é o que nós vamos falar hoje. Por que tarda o avivamento? Por que esse grande avivamento está demorando? Porque é graça e misericórdia de Deus. Porque quando ele chegar, de fato será a evidência, a maior evidência do fim. Então, de fato, é graça e misericórdia de Deus. Ainda estamos num tempo de graça, de misericórdia. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de ser cheio do Espírito Santo. Ainda há tempo de se voltar ao Senhor. Por que está demorando? Porque o Senhor é bom. Por que isso não acontece logo? Porque Deus nos ama. Outro fator, distrações. Distrações. Francis Chan esteve, um grande pregador, não é irmão do Jack Chan, tá? É só coincidência. Mas esteve no Brasil pregando e a pregação dele foi muito emblemática, dizendo, essa geração é a geração que menos ora, porque é a geração que tem a cabeça mais ocupada. Distrações tardam. E Lucas, capítulo 21, tem uma dica muito importante. Não encham o coração de vocês de ansiedade. Ansiedades da vida. Se o seu coração estiver cheio de ansiedades da vida, com certeza você vai ficar de fora do avivamento, do derramar do Espírito. Nada mais atual para os dias de hoje. O que mais? Nós falamos então como viver isso, como promover isso. Nós estamos trabalhando a base de oração e adoração. Oração e adoração são a matéria-prima, é o elemento fundamental, é a disciplina fundamental para uma vida cheia de vida, para um coração cheio de vida, para uma família cheia de vida. Amém? E eu quero falar com vocês hoje, então a gente encerra falando sobre o patriarcado. Eu não sei se vocês repararam, eu não sei se vocês perceberam, espero que sim, mas como diria apóstolo Paulo, para segurança minha e sua é melhor falar. Eu não sei se você reparou, mas são pilares, que eu não tirei da minha cabeça, eu não estou inventando, eu não estou achando alguma coisa para encher uma linguiça. É a palavra de Deus. Eu não sei se você entende por que ela é tão atual, e se você reparou nesses 4 pilares que a gente colocou, como pilares que estão sendo altamente atacados nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias inundados por um falso evangelho. O bezerro de ouro só muda de forma. Pode ser bezerro de ouro, pode ser gaivota de ouro, pode ser o tamanduá de ouro, o ursinho de ouro, pode ser o que for. O significado é o mesmo. Eu não sei se você sabe o que é bezerro de ouro. Bezerro de ouro é quando Moisés ele sobe o monte para receber as palavras de Deus ali no deserto, e ele está demorando para voltar, e o povo ansioso fala assim, cara, vamos fazer um Deus para nós, porque esse Deus que falava com Moisés foi embora, Moisés não vai voltar. Moisés era um senhorzinho de idade, Moisés era um tiozinho, e o tiozinho foi fazer alpinismo
na montanha mais perigosa daqueles dias. Eu não sei se você sabe, mas Pastor Júnior Cultura, guarda isso. O Monte Sinai, que era onde Moisés subiu para receber do Senhor as tábuas do mandamento, né, as instruções para o tabernáculo, no alto, no topo do Monte Sinai, a palavra descreve como um lugar de nuvens negras, raios e trovões. Dava medo. Ai, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Barulho, fogo. E um senhorzinho de idade sobe, faz um alpinismo, sem aquelas botas, sem aquelas roupas de hoje em dia, né? Sobe o Monte Sinai, entra no meio daquela escuridão, daquele cenário, e demora mais de um mês para voltar. Bom, fazendo as contas, se tivesse tudo bem, vamos fazer, imagina o povo no deserto, no acampamento, fazendo as contas, fazendo reunião, os líderes. Vamos fazer as contas, vamos dizer que ele conseguiu chegar lá. O sinal não está pegando, a gente já ligou no celular, ele não está atendendo. Eu acho que o sinal lá em cima não é bom. Não dá para saber. Mas vamos deduzir que ele subiu bem, chegou em segurança. Vamos deduzir que não caiu nenhum raio na cabeça dele e que o fogo também não queimou ele. E ele ficou vivo. Mas já deu mais de um mês. Ele não levou nenhum clube social. Ele não levou nenhuma botija de água. Já morreu de fome, já deu mais de um mês. O velhinho já morreu de fome. Não vai mais voltar, gente. E esse Deus aí que tirou a gente do Egito, só falava com Moisés. Não fala com a gente. Então, vamos fazer outro Deus. Eles juntam o ouro, jogam na fogueira, aquece o ouro, aquele ouro se funde, se deforma, fica parecendo um bezerro. Eles falam, meu Deus, quem já achou forma em nuvem? Olha, essa nuvem parece uma girafa. Olha, essa daqui parece o Bolsonaro. Você está fanático. Olha, essa daqui tem 9 dedos, parece o Lula. Eles acharam um bezerro no ouro. Falou, é um Deus, olha só esse bezerro. E começaram a adorar um bezerro de ouro. Bezerro de ouro não é Baal, não é demônio. Bezerro de ouro é um Deus falso. Esse que eu e você adora fabricar aqui dentro do nosso coração. Adora. A gente adora um deusinho falso para adorar. Ai, a gente se dobra para ele. Chama de meu senhor. Daqui a pouco eu vou pregar sobre isso. É só spoiler. E aí, dias de hoje, o bezerro de ouro só mudou de nome. Chama-se conforto. No fundo, é a mesma raiz, um evangelho falso. Todo evangelho que não está te preparando para a guerra, está te entretendo. Dias de hoje, ideologias, as nossas crianças sendo atacadas, onde? Gente, vamos lá, o que está acontecendo com as crianças? As crianças estão apanhando de chinelo? Quem está comigo diz amém? Então vem comigo, conversa comigo aqui. Vai, Ricardo, vem. As crianças estão apanhando de chinelo na rua hoje? As crianças estão magrinhas, estão proibindo as crianças de comer. Não pode criança comer. Não dá doce para a criança. Não. As crianças estão sendo atacadas pelo bicho-papão. As crianças estão indo para a escola e, de repente, de trás do poste veio o bicho-papão. Nas crianças. É isso que está acontecendo? Não. O ataque nas crianças é sobre sua identidade. Vamos atacar a identidade das crianças. Para elas não saberem quem elas são. Em contrapartida, quando nós olhamos para os homens e para as mulheres de Deus, crianças, Jesus estava bem novinho dentro do templo. João Batista, dentro da barriga da mamãe, já sabia quem era o Messias. Antes de nascer, já sabe quem é Jesus. Vamos distorcê-las, para que elas não saibam que elas são filhas e filhos amados de Deus, e que a promessa sobre eles é que eles serão cheios e profetizarão. O ataque hoje é a internet entupida.
Nós falamos como a internet é o principal ferramenta, arma de evangelismo. Internet sendo devastada pela escuridão, sendo atacado. Amém. E as famílias, o patriarcado, homens que não sabem quem são, pais que não sabem quem são, o que estão fazendo, famílias disfuncionais, famílias que estão à deriva, se desfazendo, se destruindo. Esse é o ataque. O oposto da promessa sobre as nossas vidas. E a promessa sobre as nossas vidas é as nossas bocas e o nosso coração testemunhando Jesus para o mundo. Crianças cheias do Espírito Santo, famílias restauradas. Amém. Estava conversando com a minha esposa, ajudando ela, preparando ela. Sexta-feira teve uma atividade incrível com as mulheres, né? E a gente trabalhava isso no nosso coração. É um erro a igreja. A igreja quer saber mais, ela quer ser especialista, ter todas as respostas, ter todo o conhecimento sobre a homossexualidade. Sendo que não sabe nada, às vezes, sobre a heterossexualidade. Vamos estudar, vamos ler livros para responder para eles, sendo que nem sabemos o que Deus tem para você. O que Deus tem para o seu casamento. O que Deus tem para você, mulher. O que Deus tem para você, homem. Vamos nos aprofundar no que Deus tem para nós. Ai, Jesus, estourou mais uma bomba, caiu mais um míssil, eu vi. Outro dia, o povo é criativo demais, gente, é uma bênção, eu amo o ser humano, tem que ser estudado pela NASA. Acho que Deus, o queixo dele cai lá de cima, eu falo, meu Deus, querubim, você viu o que eles fizeram, eles são muito criativos. Eu estou orgulhoso da minha criação, porque eles são muito bons. Outro dia fizeram um videozinho, como se os caras estivessem filmando escondido, um homem, parecia ser as ruas de Israel, um homem com aquelas roupas de antigamente, né, do tempo bíblico, com cajado, andando assim na rua. Viram Elias, sei lá, Moisés andando pelas ruas de Israel, é a profecia se cumprindo. Uau, gente, é muito bom isso. E às vezes a gente quer saber de tanto de coisas que não faz sentido, e o que faz sentido a gente negligencia. E eu quero, em nome de Jesus, derramar uma porção sobre tua vida, teu coração, tua casa. O Senhor quer fazer uma grande obra na tua casa. Na tua casa, amém? Na tua casa. Com voz de profeta, vamos dizer casa, para arrepiar as paredes aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... casa! Obrigado, gente, vocês são muito bons. É isso, bem assim, até o final do culto. Casa! Deixa eu te falar, há um movimento lá por volta de 1800, lá por volta de 1500, mais ou menos, talvez se eu estiver errado na conta, mas mais ou menos por ali. Lá volta lá para suas aulinhas de história, lá no colégio, quando a sua professora te ensinou na Idade Média, a Idade das Trevas. Lembra desse período, que é onde a igreja católica, ela toma muito poder para si, muita riqueza, ela começa a ter muita influência sobre reis, governo, sociedade, e ela traz. Sabe o que acontece com esse movimento? Esse movimento, quando a gente olha Atos capítulo 2, e o derramar do Espírito Santo, está dentro do templo, do Sinédrio. O Sinédrio é um lugar de oração. Pedro, mais 120 pessoas, perseveram em oração durante 10 dias, e aí vem o Espírito Santo sobre eles, um grande avivamento vem sobre a vida deles. O que acontece com eles? Eles começam a pregar o Evangelho. Você lembra? Que é Atos 2:42, o que acontece? Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a orar com os outros apóstolos, dizendo: nós não temos dinheiro, mas o Senhor vai enviar recurso, porque nós queremos alugar aquele prédio que fica bem na avenida principal aqui das ruas de Jerusalém, para construir a nossa próxima igreja, a igreja dos apóstolos de Jesus Church. Não, vão para as casas
casas e casas. Diga comigo, casa, casa, casas sendo abençoadas, casas sendo abençoadas, casas sendo abençoadas. E aí de vez em quando eles juntavam todas as casas num lugar só e faziam uma congregação. Casas, casas, depois eles voltavam, e casas, 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 casas. A verdadeira igreja viva está acontecendo quarta-feira nas casas. Claro, todos os dias, você entende o que eu quis dizer, né? Eu quis valorizar a importância do PG. Casas, casas. Mas aí vem um movimento diabólico, e aí, não, vamos colocar a Bíblia em latim, assim ninguém vai conseguir ler, e todos vão ter que vir para dentro do templo para ouvirem acerca da palavra de Deus. E todo o propósito de Deus é que a palavra estivesse e a gente traz todo o movimento espiritual para dentro da igreja. E o nosso adversário, ele é tão astuto, mas tão inteligente, porque você vai ouvir falar sobre casa espírita, casa de umbanda, casa de candomblé. O líder lá é um pai, uma mãe. E a gente coloca outros títulos, que são intocáveis, são distantes. Movimento diabólico. Mas aí vem avivamento, vem Martim Lutero, e fala, não cara, o evangelho não pertence a vocês, o evangelho pertence aos pequenos, às casas. Então eu posso te afirmar, que Deus não quer encher o SESC Senat do Espírito Santo, Deus quer encher a sua casa de alegria, de paz, de bênção. Uau, que movimento que vocês fazem aqui de domingo, e voltam segunda, terça, miseráveis, carentes, enfermos. Não. Aqui vai ser o ajuntamento de casas avivadas. Não vejo a hora do culto ser mais avivado, do culto ter um movimento de Deus para cair na minha cabeça. Não, Deus quer começar na tua casa. Ai pastor, você não sabe a minha casa, que casa que é. A minha casa é um pedacinho do inferno. Eu não estou vivendo um pedacinho do céu, estou vivendo um pedacinho do inferno na minha casa. Só tem briga, só tem contenda, não tem um monte de boleto para pagar. Meu marido vive estressado, angustiado, minha esposa. Você não sabe, pastor, o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu já tive uma casa destruída. Mas eu tenho uma casa restaurada. O Deus que eu prego restaura casas. Querido, você pode estar morando no pedacinho do inferno. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Daniel, levado cativo para a Babilônia, para viver o inferno. E ele chega lá. Você não entendeu, né? Eu vou ilustrar para você, vou tentar traduzir, chegar mais perto do seu coração, tá? Tinha uns jovenzinhos em Israel, bonito, sarado, shapeado. E eles decidiram fazer uma festa, uma rave, daqueles dias, com saltério, harpa. E eles estavam lá todos felizes. Nem perceberam que o exército inimigo invadiu. Tinha um jovem em Israel na rave, mas o Hamas invadiu, levou ele sequestrado para Gaza. Falou, agora você vai ficar aqui com a gente, refém. Você vai morar aqui com a gente agora. Aqui em Gaza. Estou colocando nomes atuais, né, para você entender. Era isso. Babilônia. Você vai morar aqui comigo agora. Você vai servir, você vai ser meu escravo, você vai servir para mim. Daniel, dentro do território inimigo, no inferno, ele fala,
Não vou me contaminar com isso. Eu vou ser avivado. Comece a experimentar um avivamento pessoal. Daniel. Ele não quer se contaminar com o rei, ele fala, vou viver um avivamento pessoal. Começa a testemunhar, começa a falar diferente. Aí ele encontra 3 amigos que também foram sequestrados. Quem lembra o nome deles? Vai ganhar um chiclete. Ananias, Azarias. Vem cá, deixa eu falar com vocês. O Senhor não tem isso aqui, esse inferno para a gente viver, não. Eu conheço o Deus de Israel. Deixa eu te contar uma história. Imagina o bate-papo deles. Deixa eu te contar uma história. Tempo atrás, os caras vieram, roubaram a nossa arca, a arca da aliança, levaram embora. Você acredita? E levaram, cara, para a terra deles, dos inimigos, os filisteus, levaram. E colocaram dentro do templo do deus Dagon. Aí, fica aí. É o nosso troféu. Aí, ó. Sabe o que aconteceu? A estátua do deus Dagon não resistiu, caiu no chão, arrancou a cabeça. A gente carrega isso aqui dentro. O que a gente carrega, isso daqui não vai resistir. Aí os 3 falam, não acredito, mano, é isso que a gente tem que viver. São inflamados, avivados. Agora não era 1, agora são 4. Você sabe como é que termina a história, né? Termina a história mais ou menos assim lá para frente. O Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro. Vocês manjam da história, né? Amém? Estão manjando? Né? Quando Daniel vê a sarça ardente, aí ele vai nadar, engolido pela baleia, não é isso? É isso, cara. A gente pode afirmar, pastor, eu estou vivendo um pedacinho do inferno na minha casa. Meu querido, você pode estar morando na casa errada. Você pode estar morando na casa de Eli. Se você for Samuel, Deus vai falar. Deus, como diriam no bom crentez, Deus vai bradar. Aleluia! Quem pode aplaudir Jesus bem forte por isso? Amém! Então eu posso afirmar que o Senhor quer abençoar a sua casa. Ele quer. Para começar a falar, a gente já vai ler o livro de João, mas para te dar um pouquinho de contexto, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Cá, por favor, põe uma aguinha aqui para mim, só para não perder tempo. Para te dar um pouquinho de contexto, onde que a gente vai, do que a gente está falando, a gente vai entrar, existe uma profecia de Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, verso 5, verso 6, olha o 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele quem? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Ele quem? Verso 5, e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há uma profecia sobre nós, aonde nesse grande derramar, haverá esse evento aqui, esse episódio aqui, onde o espírito de Elias estará agindo entre nós, agindo nos corações, curando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E o que é o espírito de Elias? O espírito, quando a gente olha para a vida de Elias, estuda a vida de Elias, Elias, ele fala para a gente como um grande patriarca. Ele é um símbolo de união entre gerações, conversões entre gerações. Elias, a história, o ministério de Elias é marcado por a vida dele removendo a idolatria do meio de Israel. E o que é idolatria? A idolatria são projeções,
são sombras, são deuses que nós vamos criando dentro de nós. Ah, eu não sou idólatra, eu não tenho imagem na minha casa, eu não adoro imagem. Mas o seu coração ele é cheio de projeções e de imagens. Quem já fez aquela brincadeira? Vai perto da luz e aí faz assim com a mão, tal, aí projeta aquela sombra na parede bem grandona, parece um pássaro, né? Parece um coelhinho, parece um monte de coisa, né? Conforme a habilidade de cada um, né? Idolatria é isso, são coisas pequenas, ínfimas dentro de nós, que nós projetamos para que fiquem grandes ao ponto de serem relevantes. Mas diante do Senhor são sombras. São só sombras. São só projeções que nós, expectativas que nós erroneamente estamos criando dentro de nós. E de repente, quando nós caminhamos por essas falsas projeções, por essas sombras, são falsos deuses, porque eles requerem de nós ofertas, eles requerem de nós tempo, eles requerem de nós tudo. E o nosso coração se dobra para aquilo. Então alguém criou dentro de si uma imagem, uma expectativa, uma sombra de uma família perfeita. E a partir de agora eu me movo e eu vivo para essa imagem que eu construí. Não está bom, não está feliz, porque ainda não chegou naquela imagem que eu construí. Então não é isso daí. Dinheiro, sucesso, ministério. Elias aponta para o remover dessas idolatrias. Elias, o ministério de Elias fala do ressignificar de cavernas. Elias é um homem que vai parar numa caverna, desejando morrer, desejando parar, desejando fugir, mas a caverna em Elias é ressignificada, porque as dores de abandono da humanidade são substituídas em Elias por um Deus presente. Nesses dias vai acontecer isso. Corações de famílias serão restaurados. E eu quero, para a gente amarrar, e eu poder comunicar o que o Espírito Santo tem colocado para nós, essa porção hoje, em João, capítulo 9. João 9, é uma passagem conhecida, é uma passagem de um jovem cego de nascença, um homem cego de nascença. Ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram a esse rapaz. E ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles então perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Até aqui, para a gente. Jesus cura um cego de nascença. E a primeira
coisa que chama a nossa atenção nessa história é a pergunta dos discípulos: Jesus, quem pecou? Ele pecou, seus pais pecaram para que ele nascesse cego de nascença. Deixa eu te falar, em nome de Jesus, abre teu coração, recebe isso do Espírito Santo. Jesus remove toda culpa. Jesus remove toda a culpa. Cara, pastor, você não sabe, eu sou assim, porque o culpado é meu pai, porque o culpado é minha mãe. Quando Jesus chegar em cena, ele vai remover toda a culpa. Remove a culpa do passado, de gerações, hereditariedade. Eu herdei isso da minha avó, eu herdei isso do meu avô, eu herdei isso da minha família. Jesus remove toda a culpa. Os seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Não, cara. Tira a culpa dos pais dele. Tá tudo bem. Jesus, por que esse jovem, essa mulher, esse rapaz é assim? É culpa dos pais dele? Não, deixa Jesus remover a culpa. Jesus vai dizer sobre o manifestar das obras de Deus, e todos nós carregamos em potencial a oportunidade do manifestar das obras de Deus. Sabe por quê? Porque somos fruto do pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem do manifestar da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos em potencial. Jesus nos disse assim, Deus quis que esse rapaz nascesse cego, ficasse por boa parte da vida dele mendigando, para então lá na frente Deus manifestar a glória dele. Tem gente que interpreta, né, meio esquisito, parece um Deus ruim, né? Olha que Deus terrível, deixa o cara sofrer só para depois manifestar a glória. Não, na interpretação o que Jesus está querendo dizer é que todos nós somos em potencial a oportunidade do manifestar da obra de Deus. Deixa eu te falar, abre o teu coração, deixa o Espírito ministrar isso em você. Jesus não se ofende com o pecado. Aqueles homens, fariseus, se ofendiam com o pecado. Mas Jesus não se ofende. E Jesus vai dizer, façamos as obras de Deus. Quando Jesus fala façamos, é muito interessante, muito poderoso isso, porque os discípulos ainda, eles eram aprendizes, eram espectadores, né? Auxiliares ali de Jesus, mas Jesus está falando, façamos, vamos fazer juntos. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu e o Pai, façamos a obra de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, haverá noite, porque irei embora, mas enquanto estou aqui, tem luz para a escuridão de todo homem e toda mulher. Deus, eu não estou enxergando a resposta, eu não estou enxergando a saída, eu não estou conseguindo ver solução. Existem pontos cegos na nossa vida, pontos escuros em nós, nosso coração, dentro de nós, e Jesus é luz para iluminar tudo. E Jesus vai curar esse rapaz. Você leu comigo, você conhece a passagem. Jesus vai cuspir na terra, fazer uma lama, um lodo ali e colocar nos olhos dele. Mas deixa eu te dar um pouquinho mais de informação para você entender isso. Como é poderoso isso, né? A palavra dá pra gente a informação que ele era um cego de nascença. Ele nasceu cego. Segundo a tradição daquele tempo, quando um bebê, alguém nascesse com um defeito, com uma doença, havia-se a crença de aquilo ser fruto de pecado e fruto de maldição.
um sinal de maldição. E a família então rejeitava aquela criança. E está claro porque mais para frente o texto vai dizer que ele mendigava. A família abandonou aquele rapaz, deixou ele à sua própria sorte. Eu tentei baixar esse vídeo para passar para você, mas você pode assistir no YouTube, busca lá vídeos no YouTube. É um costume judaico, por causa da guerra e por causa de tudo que está acontecendo. Eu vi um vídeo desse aí recentemente. Homens cristãos, um grupo cristão em Jerusalém, queria fazer uma passeata, um manifestar ali de apoio e enfim, de Jesus. E aí vem passando uma passeata lá, um outro movimento de judeus ortodoxos. E quando eles passam por aqueles cristãos que estão carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém, quando eles passam por eles cospem no chão. Quem já viu isso? Quando eles se deparavam com a maldição, eles cuspiam como um símbolo de rejeitar aquilo. Você entende isso? Aquele homem que é marcado por uma maldição, sem família, deserdado, mendigando. Jesus vai cuspir na terra, vai cuspir saliva. Deixa eu te falar, todo instrumento de maldição nas mãos de Jesus vira cura. Você sabe da cruz, a cruz era instrumento de maldição, mas na mão de Jesus vira cura para a humanidade. Tudo aquilo que foi instrumento de maldição na tua família, na vida dos teus pais, em nome de Jesus, recebe hoje, será instrumento de cura. Toda deformação na sexualidade da sua família, em nome de Jesus, nas mãos de Jesus, será instrumento de cura. Toda deformidade no carinho, no afeto dos teus pais, dos teus avós, do seu casamento, em nome de Jesus, nas mãos de Jesus, tudo que é maldição vira cura. Quem não conheceu um casal que estava arruinado o casamento? Maldição para os filhos, maldição para a família, mas encontrou Jesus, e aquele casamento foi para as mãos de Jesus, e aí esse casal foi restaurado, e nas mãos de Jesus agora eles começam a pregar para outros casais, restaurar outras famílias, com o próprio testemunho de vida. Não é assim? É assim que Jesus faz. A terra, eu quero me permitir aqui sonhar com isso. A terra é como ele coloca saliva e terra. A terra é como um eco de Gênesis, é como um eco da criação. E Jesus vai dizer: façamos, porque ele estava lá na criação, quando criou o homem e a mulher, ele estava lá mexendo com o barro, ele estava mexendo com o pó, ele sabe o que está fazendo. É um eco da criação de Deus, a terra. Não sei se você sabe, mas Deus cria, Deus recria, Deus restaura, Deus destrói, Deus constrói. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Saliva mais terra é o DNA de Deus. Jesus coloca do DNA dele, mistura com a natureza e dá ao homem. É isso que nós somos. O DNA que corre em nós é o de Deus. Se você tirar um peixe que nasceu, foi criado para viver na água, tirar ele da água, ele morre. Se você tirar uma planta que foi criada para viver na terra, morre. Se você tirar o homem de Deus, que foi criado para viver em Deus, ele morre. E por isso que a palavra religião é o religare, é voltar a Deus, é ser ligado com Deus para ter vida. A religião é uma bênção, o problema é a religiosidade. Religião é uma bênção, o problema é a religiosidade, é ser ligado com Deus novamente. Vai lá para o tanque de Siloé, se lava. O tanque de Siloé é um sinal profético, é um sinal para aqueles dias.
tudo que Ele faz em mim e em você é um sinal de quem Ele é. Toda obra que Deus quer fazer em mim e em você são sinais para o mundo de quem Ele é. Deus pode te marcar com um sinal para dizer ao mundo quem Ele é. Se você deseja, feche seus olhos, 10 segundinhos, ergue suas mãos. Diga: Jesus, me marca como um sinal. Marca a minha vida como um sinal, Senhor, para dizer ao mundo, para que o mundo saiba quem o Senhor é. Eis-me aqui, Jesus. Marca a minha casa, marca meu coração, marca a minha família. Como é bom ser marcado por Jesus. Pessoas nessa hora estão sendo marcadas por Jesus. Como Isaías, Senhor, meu falar, Senhor, marca o meu falar. Senhor, com brasas, marca o nosso falar, Senhor. O Senhor era um profeta. Quando nós somos marcados por Ti, nós começamos a falar como profetas. Eu reconheço esse seu jeito de falar. Você é um deles. Você andava com aquele Jesus preso. O seu falar denuncia. Você fala não mais como um pescador, você fala como um profeta. Senhor, marca-nos como um sinal para dizer quem Ele é. Sabe quem Ele é? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Sabe o que quer dizer o Messias? Quer dizer que aquele que veio voltará. O que Jesus quer fazer na tua casa é sim para te dar paz, é sim para te dar alegria, é sim para te dar vida abundante, mas é mais que isso. É para dizer para o mundo que Ele vai voltar. Esse homem é curado, ele volta enxergando, ele se lava no tanque, ele volta enxergando, e ele começa então a testemunhar, os vizinhos, as pessoas em volta vão dizer: é ele. Ele começa: foi um homem chamado Jesus, ele fez isso, cuspiu, colocou no meu olho, eu fui me lavar, voltei enxergando. Ele começa a testemunhar. Então os fariseus, os religiosos começam a questionar, a fazer um inquérito, porque era sábado, não se podia fazer isso de sábado. E eles vão dizer: olha, nosso Deus, o Deus de Moisés, ouve os homens que são corretos. Esse homem pecador, como pode Deus ouvir e responder esse homem pecador? Pecador porque trabalha de sábado, não pode trabalhar de sábado. O testemunho daquele cara é: eu não sei, só sei que eu estou enxergando. Mas me fala o sobrenome, me fala como é que ele é. Eu não sei, só sei que eu estou enxergando. Deixa eu te falar, o testemunhar da glória de Deus não depende da tua capacidade, quanto você sabe de Jesus. Quando Jesus marca as nossas vidas, se torna um sinal visível da sua glória. Então não depende da sua capacidade. Aquilo que Deus fizer em você vai chegar em muita gente. Amém? Cara, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou nada. Quando Jesus faz alguma coisa em nós, chega em muitos lugares. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês não sabem o que vai acontecer, né? Eu sei porque eu li o capítulo inteiro, você não leu ainda. Mas no verso 18, chama os pais dele, cara. Chama os pais desse rapaz. Os pais abandonaram porque ele era cego, mas agora chama os pais dele. E os pais vêm para a cena e falam: esse aí é teu filho? Esse é o meu filho. Cara, até alguns minutos atrás ele não era o filho daquele pai, mas agora ele fala: é o meu filho. Jesus sara o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
A palavra não deixa claro se aquele pai abraça o filho, se tem uma cena. Pelo contrário, os judeus questionando aqueles pais, falam: você sabe de alguma coisa? Você sabe o que está acontecendo? E eles com temor falam: não sei de muita coisa, pergunta para ele já é adulto. Então quer dizer que já fazia tempo que essa cena tinha acontecido, hein? Esse abandono tinha acontecido, muitos anos. Ei pastor, você não sabe, já aconteceu há muitos anos atrás. Ei pastor, você não sabe, o defunto já morreu, já fedeu, já foi pro beleléu. Deixa eu te falar, Jesus, ele sabe trabalhar com a eternidade, hein? Que são alguns aninhos aí para Jesus? Não é nada. Quem pode se alegrar comigo? Aleluia. Pastor, você não sabe de nada? Eu sei, não, eu posso saber de muita coisa, mas de alguma coisa eu sei. Esse meu Jesus é incrível. Quem pode testemunhar um Jesus incrível? Amém. Vai lá, chama esses pais. Os pais vêm, reconhece ele. Sim, é meu filho, ele é meu filho. A história não diz se há um afeto, se há um abraço, se há um beijo. Se ele fala: não, filho, estava com saudade, agora que você enxerga, vamos voltar para casa, né? Vou fazer uma janta para você. A palavra não deixa claro essa reconciliação. Sabe por quê? Porque aqueles homens, os pais, eles temem os judeus, a reação dos judeus. E aí, por temer mais as pessoas do que o Senhor, há uma problemática. A cura das famílias está no temor do Senhor. A cura das famílias está no temor do Senhor. Quando as famílias se preocupam mais do que os outros pensam, do que o Senhor. Não. Isso não dá para perdoar, não dá para liberar, não, porque olha o que aconteceu, olha que coisa feia, olha que não sei o que, olha que estão falando, olha que estão dizendo, olha que falaram, o que aconteceu. Cara, tenha mais temor pelo Senhor do que pelas pessoas. E esse teu Senhor te diz uma coisa: perdoa 70 vezes 7 ao dia. Espírito Santo, não tenho capacidade de fazer isso. Esse Espírito Santo é quem convence o homem de todo pecado, justiça e juízo. Eu oro para que Ele possa tocar o teu coração e te convencer de que essa palavra é digna de ser observada. Quem está comigo diz amém. Deixa eu te falar. Eu não posso te afirmar que o papai e a mamãe abraçou aquele filho, fez igual o pai do filho pródigo. Meu Deus, esse meu filho traz um anel, uma sandália, vamos fazer uma festa, matar o cabrito, vai lá no açaí comprar uma peça de picanha, vamos fazer um churrasco. Não posso te afirmar isso, a palavra não deixa claro, mas deixa eu te falar, eu posso afirmar que a casa daquele rapaz nunca mais será a mesma. Eu posso te afirmar que o que vier atrás daquele rapaz nunca mais será o mesmo. Os filhos dele não serão mendigos, porque ele foi curado por Jesus. Eu não sei se o seu papai e a sua mamãe está vivo ainda o suficiente para se arrepender, para dizer: filho, me perdoa, me dá um beijo, vamos ficar tudo bem. Eu não sei se seus pais já morreram, já faleceram, se isso vai acontecer, eu não posso te garantir. Mas o que eu posso te garantir, que curado em Jesus, a partir de você, ninguém mais será mendigo. Há um patriarcado para todo órfão. Se o problema seu era falta de pai e mãe, em Jesus, para você está destinado gerações. Fica de pé no seu lugar. Eu conto as histórias do meu pai. O meu pai conta as histórias dos meus avós. E os meus avós contavam as histórias dos meus bisavós. Homens de Deus constroem gerações.
Eu não sei o que veio antes de você, qual é o cenário que veio antes de você, mas eu posso te afirmar que se você tiver Jesus na sua casa, se você tiver Jesus no seu coração, a partir de você há um patriarcado, há uma matriarca, um patriarca em potencial para gerar filhos, netos, bisnetos, abençoados, abençoados, abençoados. Jesus termina o capítulo 9 falando sobre a cegueira espiritual. Jesus veio abrir os olhos espirituais dos homens. Jesus é o que rompe com a maldição. O que existia entre a distância que existia entre o pai e o filho nessa história é uma maldição no meio. Jesus, ele é o substituto da maldição. Existe o princípio da substituição na cruz. Ele se faz maldito para que nós nos tornemos filhos herdeiros. Ele era o filho de Deus e nós malditos. Na cruz ele inverte. Ele se faz maldito e nós filhos de Deus. Na cruz não merecíamos. Não merecíamos. O que é o pecado senão a separação entre o homem e Deus? O que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. E Jesus vai dizer na cruz: Pai, por que me abandonaste? Porque naquela hora, experimentando todo o pecado da humanidade, foi o único lapso de tempo que Jesus experimenta o vazio de Deus. Parafraseando André Fernandes, Deus prefere abrir mão de alguns instantes sem seu filho para passar a eternidade conosco. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu posso te afirmar, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer invadir o seu lar, Deus quer tocar o seu coração, Deus quer curar o seu coração, Deus quer curar as suas feridas. Eu posso te afirmar isso, porque Jesus é a resposta para toda maldição, Jesus é a resposta para toda dor. O espírito de Elias, ele paira, porque é o mesmo de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que paira e começa a conectar corações de pais aos filhos, começa a sarar as famílias, sarar as famílias, sarar as famílias, sarar as famílias. Eu não sei o que tem saído da sua boca em direção aos seus filhos, se são palavras de maldição ou de bênção, mas hoje Jesus quer te marcar com um sinal, para que você abençoe os seus filhos. Os meus filhos, eles fazem tantas coisas erradas, eu não consigo. Mas hoje o Espírito Santo é o Espírito de Elias, que faz com que corações de pais se derramem para os seus filhos, e de filhos para os seus pais. É uma promessa, é uma profecia, e nós queremos viver isso nesses dias, nesses tempos. Erga suas mãos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Erga suas mãos. Deixa eu te falar, em nome de Jesus, você é livre. Deus te fez livre, livre, livre. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, erga sua voz e comece a declarar liberdade aqui nesse ambiente, nessa atmosfera. Comece a declarar liberdade nesse lugar, liberdade nesse lugar. Senhor, as águas estão agitadas nesse lugar, as águas estão agitadas aqui, Senhor. Pai, o Senhor não faz curas com águas paradas, o Senhor agita as águas, o Senhor move as águas, Senhor. Pai, o teu Espírito flui como um rio, água corrente. O teu Espírito não flui como uma lagoa, como uma poça. O teu Espírito Santo não é um poço de água, o teu Espírito é uma nascente de água. Pai, há algo no Espírito se movendo aqui, e eu declaro em nome de Jesus, baseado, pautado nessa palavra, casas abençoadas aqui hoje em nome de Jesus. Você que está pela internet me ouvindo, onde quer que a minha voz chegar, na distância que ela chegar, eu declaro o amor de Jesus invadindo o seu quarto, a sua casa.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, há um mover, Senhor, de cura nas famílias, Pai. O Senhor está levantando homens e mulheres, Senhor, cheios do Espírito de Elias, cheios do Espírito de Cristo, cheios do Espírito Santo, Senhor, para proclamar essa verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo, eu creio que o Senhor já está agitando os corações, eu creio que o Senhor já está movendo os corações. Pai, eu te peço com o teu amor, sela essa palavra, Senhor, sela com o teu Espírito. Vamos, larga as suas mãos, ministros, homens de Deus, comece a liberar, comece a falar decretos do Rei, do reino. Senhor, nós chamamos a existência, Senhor, corações avivados, famílias avivadas, Senhor, mães, avós, pais, em nome de Jesus, Senhor. Nós, Senhor, declaramos, Senhor, uma estação de famílias restauradas, Pai, famílias restauradas pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que abortaram o sonho de serem pais, de serem mães, têm sido desencorajados a constituir família. Senhor, em nome de Jesus, desperta do sono, Senhor, em nome de Jesus, convence, toca, move o que tem que ser movido em nós, Pai, mas faz a Tua obra, Pai, faz a Tua obra, Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom, e o Senhor está aqui se movendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra no teu espírito? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Uma semana abençoada para a tua casa, para a tua família. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Amém? Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse tempo precioso aqui. Obrigado, Jesus. Nós queremos caminhar. Nós queremos ser avivados, Pai. Uma igreja avivada, Senhor, cheia de vida no Espírito. Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso aqui hoje. Senhor, obrigado por tudo que Teu Espírito Santo está fazendo, movendo, marcando, selando. Obrigado, Jesus. Leva a gente em paz e em segurança para casa. Senhor, que as famílias possam de fato experimentar como sinal, Pai, como sinal, Senhor. Aquele que não dorme, vai dormir essa noite inteira. Aquele que depende de remédios, Senhor, em nome de Jesus, seja liberto. Senhor, toca, Senhor, no profundo de cada homem, de cada mulher, Senhor, com a alegria do Espírito. O Teu Espírito, o Teu reino no Espírito é paz, justiça e alegria, Senhor. Senhor, com Tua paz, Senhor, conserta com justiça aquilo que está errado, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança para casa, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe.